Capítulo 12. Elevar. Aproveite a força da multiplicação. Quando a pandemia de Covid-19 estava nos primeiros estágios nos Estados Unidos, houve escassez de máscaras cirúrgicas para profissionais de saúde. Enquanto a oferta de máscaras produzidas industrialmente continuava a cair, ficou claro que uma solução do tipo "faça você mesmo" era necessária com urgência. Se você precisasse de uma máscara para si mesmo ou para um parente, provavelmente o caminho mais fácil seria procurar instruções e confeccionar uma você mesmo. Mas e se a demanda fosse de milhões de máscaras em poucas semanas? Entra em cena o Project Protect, uma colaboração entre vários grupos comunitários do estado de Utah. A meta deles era confeccionar 5 milhões de máscaras em 5 semanas, e o método usado foi ensinar as pessoas a costurar máscaras e tornar fácil que essas pessoas ensinassem a outras. Os primeiros voluntários aprenderam diretamente. Então o método foi gravado e o vídeo de 5 minutos foi publicado no site do grupo para ensinar exatamente como fazer e convocar mais gente. O Project Protect forneceria o material, os voluntários pegariam a quantidade de kits que conseguissem costurar e devolveriam as máscaras prontas. Na primeira semana, 10 mil voluntários tinham entregado o primeiro milhão de máscaras. Em 5 semanas, 50 mil voluntários haviam atingido a meta aparentemente impossível de 5 milhões de máscaras. Imagine quanto tempo e esforço seria necessário para 10 ou mesmo 100 pessoas fazerem isso. Foi uma realização espantosa, ainda mais quando se leva em conta que quase nenhum dos voluntários sabia fazer essas máscaras. Antes disso, sempre que quiser causar um impacto de grande alcance, ensinar os outros a ensinar pode ser uma estratégia de grande alavancagem. Use histórias para transformar seu público em professores. Alguns anos atrás, meu avô morreu, em Nova York. Como eu era o único membro da família que morava nos Estados Unidos, coube a mim ir a seu apartamento e organizar todos os seus pertences. Sabe o que encontrei? Nada. Havia livros e roupas, alguns quadros e fotos, uma agenda telefônica. Mas sua narrativa de vida, do que realmente lhe importava, se foi com ele. Lembro-me de olhar os nomes na agenda e não saber quem era um amigo de infância e quem era só um conhecido. Nenhum dos nomes significava nada para mim. Mas tiveram significado para ele. De repente, percebi quanta coisa a nosso respeito levamos conosco no final. Sem querer, deixamos apenas pistas mínimas para os que vêm depois. Eu me surpreendo ao ver como é fácil esquecer as gerações anteriores. A maioria das pessoas não saberia dizer o nome e o sobrenome de seus 8 bisavós. Pense nisso por um instante. A língua que falamos, o lugar onde moramos e a história que herdamos são configurados por ancestrais de quem não sabemos sequer o nome. Muito se perde nessas memórias deterioradas. Tanto que muita gente, depois de certa idade, se vê tomada de uma curiosidade tão forte que se sente obrigada a ir atrás das pistas disponíveis sobre sua ancestralidade. Acontece que há um jeito muito mais simples de transmitir nossa história às futuras gerações, contando histórias de família. As histórias são pontes do passado para o presente. Elas dão vida a fatos históricos e expandem nossa noção de eu. Conheço uma família que se reúne uma vez por ano com o único propósito de manter vivas as gerações anteriores. Eles levam álbuns de fotos e caixas de objetos cheias de lembranças. Contam suas histórias favoritas de ancestrais específicos. Já vem fazendo isso há 50 anos. Não há jeito melhor de ensinar que pelo poder das histórias. Uma boa história pode viver milênios. É só pensar nas fábulas de Esopo. Esopo era um escravo contador de histórias que viveu há mais de 2.500 anos na Grécia Antiga. Para compartilhar suas lições, ele contou histórias memoráveis. Elas eram tão fáceis de lembrar e passar adiante que foram transmitidas de boca em boca por gerações. Todos adoramos histórias. Elas são fáceis de compreender, recordar e transmitir. E por isso têm o poder de transformar qualquer público numa sala cheia de professores. Quando você aprende a mesma maneira. Ensinar, ensina a si mesmo a aprender. Ensinar os outros também é um modo acelerado de aprender. A mera possibilidade de sermos chamados a ensinar aumenta nosso envolvimento em determinado tema. Ficamos mais concentrados. Escutamos para entender. Pensamos na lógica subjacente para podermos repassar as ideias em nossas próprias palavras. Desde que escrevi Essencialismo, fui abençoado com muitas oportunidades de ensinar seus princípios e práticas.
E, ao ensinar as ideias, continuo a aprender. Toda vez que ensino a um público como ser essencialista, aprendo algo novo sobre como ser eu mesmo um essencialista melhor. Por exemplo, ao aprender como um essencialista aplicou certas ideias, eu me inspirei para iniciar uma nova prática. Todo dia, quando saio de meu home office, digo em voz alta a hora em que parei de trabalhar: são 5h01 da tarde. Faço isso para me divertir, mas também para prestar contas a mim mesmo, para viver o que estou ensinando. Pense em como organizamos melhor na cabeça um caminho que fizemos dezenas de vezes quando precisamos dar essas instruções a alguém, ou em como você acabou absorvendo o enredo de um romance depois que precisou descrevê-lo a alguém. Simplifique a mensagem. O diretor de marketing de uma grande empresa internacional de softwares com quem trabalhei estava decepcionado. Ele fizera um esforço pessoal grande para pôr toda a empresa em sintonia. Pagará consultorias de gestão para elaborar uma estratégia. Fizera apresentações sobre a estratégia para os funcionários. Foi consistente na maneira como transmitia essa estratégia aos clientes. Ainda assim, a empresa era uma bagunça. Alguns vendedores explicavam de um jeito, outros explicavam de outro. Cada funcionário tinha sua própria interpretação. Era como se falassem línguas diferentes. Para uma empresa com 100.000 funcionários em 130 países, fazer as pessoas simplesmente entenderem a estratégia sem falarem e implementá-la estava virando um desafio hercúleo. Então surgiu uma ideia diferente: simplificar a mensagem num esboço resumido que pudesse ser explicado em 10 minutos. O diretor de marketing ensinou primeiro a um grupo piloto. Depois, treinou os integrantes do grupo a irem à frente da sala e ensinarem uns aos outros. Em seguida, o diretor orientou que treinassem suas equipes. Esperava-se que, além de aprender qual era a estratégia, todos aprendessem também a ensiná-la. Qualquer um poderia ser solicitado, a qualquer momento, a ficar diante de um grupo e explicá-la. Em poucas semanas, as incoerências sumiram. Um funcionário do RH da Alemanha conseguiria explicar. Um gerente do Departamento Financeiro da Califórnia explicaria exatamente da mesma maneira. Isso significava que os clientes estavam recebendo a mesma mensagem. Logo o impacto começou a se multiplicar. O que antes envolvera meses de esforço frustrado se tornou um caminho praticamente sem esforço para o sucesso. Se tentar ensinar aos outros tudo sobre tudo, você correrá o risco de não lhes ensinar nada. O resultado residual virá mais depressa se você identificar com clareza e, depois, simplificar as mensagens mais importantes que quer ensinar os outros a ensinar. Essas mensagens precisam ser não só fáceis de entender como também difíceis de serem mal interpretadas. A.G. Lafley, ex-diretor executivo da Procter & Gamble, chamava isso de slogans simples ao estilo Vila Sésamo. 139 Não busque a mensagem excessivamente sofisticada. Não busque a mensagem que faça você parecer inteligente. Busque a mensagem direta que possa ser facilmente entendida e repetida. Faça das coisas mais essenciais as mais fáceis de ensinar e as mais fáceis de aprender.